Amigos e irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Olha, essa é a quarta vez que eu tento postar esse vídeo que eu estou gravando agora. Não consegui, tá? Já gravei 3 vezes um vídeo de aproximadamente 1 hora, 3 vezes, e não consegui postá-lo. Bom, eu sei por que eu estou encontrando essa dificuldade, né? Mas tudo bem. Nós vamos voltar a tratar do assunto que eu estou tentando postar há já 3 vídeos e não consigo. Sempre aparece um probleminha, aparece uma coisa e eu não consigo postar. Mas eu dei uma formatação na minha câmera, no meu cartão de memória, enfim. Vamos ver se dessa vez eu consigo postar esse vídeo, porque esse assunto é de extrema importância. Eu quero comentar com vocês o que Ellen White escreveu no Grande Conflito, página 483, acerca do juízo investigativo. É um dos aspectos, dos muitos aspectos do juízo investigativo. Ela diz aqui, olha, página 483 do Grande Conflito, primeiro parágrafo. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Começando pelos que primeiro viveram na terra, nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Cada geração, vivos e mortos. De quem? Dos que creram em Jesus. Todo nome é mencionado. Todo nome de quem? De quem creu em Jesus. Dos que creram em Jesus. Cada caso minuciosamente investigado. De quem? De quem creu em Jesus. Aceitam-se nomes. De quem? De quem creu em Jesus. Rejeitam-se nomes. De quem? De quem creu em Jesus. Quando alguém, dentre os que creram em Jesus, né? Vejam que eu estou fazendo esses adendos, essas observações, para deixar claro que ela está tratando aqui de todos aqueles que creram em Jesus, certo? Então ela diz, quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida, e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. Aí ela cita aqui Êxodo 32, 33 e Ezequiel 18, 24, obviamente fora dos seus respectivos contextos. Bom, ela está falando de arrependimento e perdão. Ela está falando de nomes dos que creram em Jesus que serão riscados do livro da vida agora, no final desse suposto juízo investigativo. Bom, vamos considerar isso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu quero mostrar para vocês por que Ellen White ela está fazendo uma afirmação que a Bíblia não suporta, a Bíblia não dá suporte para isso, a Bíblia não fundamenta todas essas questões que levam Ellen White, ou que levaram Ellen White a afirmar isso, que os nomes de muitos desses que creram em Jesus serão omitidos do livro da vida, porque alguns pecados que esses cometeram permanecerão registrados nos registros celestiais, porque não houve arrependimento nem perdão. Vamos entender essas questões? Arrependimento, perdão, livro da vida, pecados, né? Vamos entender isso? Eu começo por uma experiência muito improvável, né? Para a gente tratar desse assunto, ou desses assuntos, porque são vários conceitos enunciados por ela, eu começo por um lado, por uma questão muito improvável, né? Eu quero começar citando aqui o caso de Esaú. Esaú. Aqui em Gênesis 27, versículo 38, é dito o seguinte. Disse Esaú a seu pai, Isaque, né? Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú, a voz chorou. Então lhe respondeu Isaque, 39. Isaque, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sim orvalho que cai do alto. Eu não quero continuar lendo, porque eu preciso ganhar tempo, mas o resumo da ópera é o seguinte. Isaque
rejeita o pedido de Esaú para que o abençoasse. Esaú, todos nós conhecemos a história, ele vende o seu direito de primogenitura para o seu irmão Jacó. Não é verdade? Não é isso que a história bíblica diz? Ele vendeu o seu direito de primogenitura. Essa história é muito conhecida. Vamos ler agora Hebreus capítulo 12 e ler os versos 16 e 17. Cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. 17. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ali no Gênesis, naquele versículo que nós lemos, nós recebemos o relato da Bíblia dizendo que Esaú implorou chorando para o pai uma bênção. Só que, pelo fato de ele ter vendido o seu direito de primogenitura para o seu irmão Jacó, Isaac rejeitou o seu pedido. Isaac não quis abençoá-lo. Por que mesmo? Porque ele desprezou o seu direito de primogenitura quando o vendeu para o seu irmão mais novo por um prato de lentilhas. E aí a Bíblia diz o seguinte, que mesmo Esaú pedindo ao seu pai Isaac que o abençoasse, chorando, isso não significava o quê? Que ele havia se arrependido. Olha, verso 17. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Com lágrimas ele buscou o arrependimento, mas ele não encontrou o arrependimento. Então nós precisamos entender essa questão de arrependimento, nós precisamos entender essa questão do perdão dos pecados, porque é sobre isso que Ellen White fala aqui, olha. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida. Eu afirmo a vocês, e vou provar agora, que em relação aos que creem em Jesus, nunca haverá tal coisa. Que coisa? O nome de um desses que creu em Jesus ser riscado do livro da vida. Ser riscado, omitido, subtraído, suprimido, apagado do livro da vida. Não há isso. Nós precisamos entender o que é evangelho, nós precisamos entender o que é arrependimento, nós precisamos entender os fundamentos do perdão de Deus. E é isso que nós nos propomos a fazer aqui agora. Por isso que eu comecei com Esaú. Bom, vocês viram que mesmo chorando, entristecido, Esaú não se arrependeu de ter vendido o seu direito de primogenitura por seu irmão. Quem que diz isso? Eu? Não, a Bíblia. Hebreus 12, 17 está dizendo aqui. Foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Chorou, se entristeceu, mas não se arrependeu. Aí eu quero ler com vocês o que consta em 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Um texto sobre arrependimento. Vamos ler o que Paulo diz? 2 aos Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então Paulo fala aqui nesse texto, verso 10, de dois tipos de tristeza. Uma tristeza segundo Deus e outra tristeza segundo o mundo. Uma tristeza de Deus, uma tristeza do mundo. A tristeza de Deus, diz Paulo, produz arrependimento para a salvação. Tristeza de Deus produz arrependimento. Por que isso? Por que a tristeza de Deus produz arrependimento? É fácil explicar isso, irmãos. Leiamos São João, capítulo 16, verso 8. Leamos. João 16, verso 8, diz assim.
Jesus falando acerca do papel do Espírito Santo, acerca da sua missão, o Consolador que viria. Ele diz, verso 8 de João 16, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja, então, por que Paulo fala aqui que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento? Porque quando o Espírito alcança você, vem até você para produzir um novo nascimento em você, o que ele tem que fazer primeiro? O que ele tem que fazer primeiro? Ele tem que convencer você do pecado, da justiça, do juízo de Deus. Ele tem que convencer você dessas coisas. E como é que ele faz isso? Ele diz, olha, o seu pecado, a sua condição de pecado na qual você está diante de Deus é ofensiva a Deus de tal modo que você está condenado à morte eterna. É isso que o Espírito Santo faz. Ele diz o que é o pecado e as consequências do pecado. Isso gera o quê? Tristeza. Num primeiro momento, tristeza. O meu pecado é ofensivo a Deus e ele gera morte, morte eterna, separação eterna de Deus. Então, o Espírito Santo, quando ele te convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, ele causa tristeza. Mas essa tristeza oriunda desse trabalho do Espírito Santo de Deus produz o quê? Arrependimento para a salvação. Aí você se arrepende do pecado como um todo, em termos de condição e em termos de atos. Você se arrepende disso. Poxa vida, o pecado é isso e ele provoca isso. Estou arrependido de tudo isso. Estou triste por conta disso. Então, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Já a tristeza do mundo produz morte. O que Esaú sentiu? Foi tristeza de Deus ou tristeza do mundo? Tristeza do mundo, porque ele não se arrependeu, mesmo chorando. Mesmo chorando, pedindo ao pai Isaac, Senhor, meu pai, me abençoa, derrama a sua bênção sobre mim. E o pai rejeita o seu pedido. E a Bíblia diz que ele não se arrependeu, embora estivesse chorando. Ele não se arrependeu. Portanto, a tristeza dele foi a tristeza do mundo, não foi a tristeza de Deus. Porque se fosse a tristeza de Deus, ele teria verdadeiramente se arrependido. Estão entendendo? Vamos entender mais algumas coisas. Vamos entender mais algumas coisas. A Bíblia diz algo acerca do papel, da missão de Cristo, como nosso Salvador. Vamos ler um texto muito conhecido de todos nós. Vamos ler Isaías 53, versículo 11. Isaías 53, versículo 11. Ele, uma referência ao Messias, ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos. Por quê? Porque as iniquidades deles levará sobre si. O Messias levaria as iniquidades dos seus servos sobre si. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Veja, observe isso. Jesus levando as iniquidades dos seus servos, do seu povo, da sua gente, da sua igreja. Outro texto que eu quero que você leia juntamente comigo, Mateus, capítulo 1. Vamos lá para o início do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 20 e 21. Olha só. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O seu povo dos pecados deles. Jesus salvará o seu povo dos pecados deles. Preste atenção nisso. Em 1 aos
Coríntios, capítulo 15, verso 3, o apóstolo Paulo diz: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Isaías diz: o meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque levará sobre si os pecados deles. Ele terá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aqui em 1 Coríntios diz: Cristo morreu pelos nossos pecados. Outro texto que eu quero ler, Gálatas, capítulo 1, verso 4. O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Jesus entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Outro texto que eu gostaria de ler, que se encontra em 1 Pedro 2, 24. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Os nossos pecados. Jesus, então, carregou os nossos pecados onde? Na cruz. Sobre o madeiro. Ali ele carregou as nossas iniquidades, ele levou sobre si as nossas iniquidades. Tá, por que ele teve que fazer isso? Por que ele teve que fazer isso? Levar os nossos pecados. Se ele leva os nossos pecados, ele leva também, consequentemente, a nossa culpa e a nossa condenação. Certo? Não há pecado sem culpa e condenação, irmãos. Se Jesus leva os nossos pecados, ele tem que sofrer a culpa, ele tem que ser culpado e tem que receber a condenação, porque ele leva os nossos pecados. Deus não pode deixar impune nenhum pecado. E ele não é assim, ele diz que ele não inocenta o culpado. Pronto, Jesus carrega os nossos pecados, então assume a nossa culpa e condenação. Agora, olha, Lucas 24, verso 47. Esse é um texto que trata da nossa missão enquanto pregadores, pastores, obreiros, missionários, enquanto pregadores. Olha o que Lucas 24, 47 diz. Vamos ler o 46 também? E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Em nome de Cristo, temos que pregar o arrependimento e remissão de pecados. Em nome de Jesus. Arrependimento e remissão de pecados. Não há arrependimento e remissão de pecados fora do nome de Jesus. Comecem a prestar atenção nesse detalhe. Agora vamos entender. Nós já vimos como é que o arrependimento se processa em nós. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele produz o que em nós? Consciência de pecado. Isso traz o que? Tristeza. Tristeza segundo Deus. Que por sua vez produz o que? Arrependimento. Então essa obra de arrependimento é uma obra efetivada em nós pelo Espírito Santo. Mas o que é o arrependimento mesmo? Atos capítulo 5, verso 31. Vamos ler rapidinho. Eu tenho muita coisa para ler na Bíblia com vocês, então por isso que eu estou pedindo. Vamos ler rapidinho. Atos capítulo 5, verso 31. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. A fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Então, o que a Bíblia está dizendo que arrependimento é? Uma concessão de Deus. Concessão é dom. É dom gratuito, é uma oferta gratuita, graciosa. O arrependimento, então, é dom? É. Mas o arrependimento não vem de mim? Olha, ele se processa em você, mas ele não se origina em você. Ele se origina por conta da operação do Espírito Santo em você.
que produz convencimento do pecado, que por sua vez produz tristeza de Deus, que por sua vez produz arrependimento. Está entendendo? É assim que se processa o arrependimento em você, mas ele não se origina de você. Arrependimento é concessão de Deus, segundo Atos 5,31. Concessão de Deus, é dom de Deus para a remissão dos pecados. Outro texto, Atos, capítulo 11, verso 18. Diz assim: quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Deus concedeu o arrependimento para a vida. Entenderam? Arrependimento é concessão divina, é dom divino. Arrependimento vem de Deus, se origina do trabalho de Deus em mim, por meio da obra do Espírito Santo. Ele se processa em mim, mas não se origina em mim. Estão entendendo? É concessão divina, é dom divino. O arrependimento é dom divino. A tristeza pelo pecado, eu estou falando pecado de um modo geral, ela é produto da operação do Espírito Santo em mim, quando ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. Estão entendendo? Outro texto que comprova que arrependimento é concessão divina. Vamos ler 2 a Timóteo, capítulo 2, versos 24 e 25. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade. Na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade. Então, arrependimento é concessão divina. Estou mostrando para vocês 3 textos da palavra de Deus que dizem isso. Que arrependimento é concessão divina. Concessão divina. Esaú buscou a bênção e mesmo chorando foi rejeitado, porque não achou lugar para arrependimento. A tristeza que Esaú sentiu, que tomou conta dele, foi a tristeza do mundo e não a tristeza de Deus, segundo Deus, que produz arrependimento. Então, arrependimento é concessão divina, é dom divino. Bom, vamos ler agora as consequências de Deus ter levado, através de Cristo, os nossos pecados. As consequências, as implicações disso, as bênçãos, os benefícios disso. Vamos começar lá no Velho Testamento, Isaías capítulo 38, verso 17. O que Deus faz com os pecados de todos os seus redimidos? De todos aqueles que são objeto da regeneração. É a obra do Espírito Santo. Isaías 38, 17. Eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. O profeta falando acerca de Deus em relação aos nossos pecados. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Outro texto, 43, 25 de Isaías. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Eu apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Viu? Viu que essa atitude de Deus lançar para trás de si os nossos pecados, de não se lembrar dos nossos pecados, já vem sendo anunciada desde tempos antigos? Outro texto,
de um profeta muitíssimo importante, Jeremias, capítulo 31. Abra comigo. Jeremias, capítulo 31, verso 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei de seus pecados. Acerca de quem o profeta Jeremias está falando? Daqueles que foram objetos da graça de Deus, foram abençoados. Por quê? Porque foram escolhidos por Deus para serem abençoados, sob a égide da nova aliança, que está fundamentada no sangue de Cristo, no sangue de Jesus. É por isso que Deus não se lembra mais dos pecados do seu povo. O Filho dele levou os pecados do seu povo sobre si, sobre o madeiro, sobre a cruz. Ele tomou os pecados do seu povo, ele pagou o preço, ele se tornou o culpado e morreu a penalidade dos nossos pecados. Então, como é que Deus pode se lembrar desses pecados pelos quais o seu Filho pagou? Como? Não há mínima possibilidade, irmãos. Olha o que diz o profeta Miqueias. Miqueias, capítulo 7, verso 19. Lê comigo. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Lançará todos os nossos pecados sobre a profundeza do mar. Isso quer dizer o quê? Que ele não se lembrará dos nossos pecados jamais. Acabou. Por que mesmo? Porque seu Filho levou os nossos pecados sobre si. Estão entendendo? Olha só o que diz Colossenses, capítulo 2, verso 13. Colossenses 2, 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, diz a Bíblia. Todos os nossos pecados. Alguém poderia dizer, sim, todos os nossos pecados passados. Então prova para mim. Mostra para mim que foram só os nossos pecados passados que foram perdoados. Mostra. Prova. Prova. Quando a Bíblia diz todos os nossos pecados, que Cristo pagou o preço de todos os nossos pecados, são todos mesmo. É um todos absoluto. Pecados passados, os pecados que eu estou, porventura, cometendo no presente e os que eu ainda irei cometer. Veja, Deus te elegeu na eternidade. Ele te conheceu na eternidade. Ele é Deus. Ele sabia quantos pecados você cometeria, quais pecados você cometeria durante todo o tempo da sua vida. Você acha mesmo que Jesus viria morrer na cruz para pagar somente alguns pecados seus? Para que depois você mesmo, você e Deus pudessem resolver a sua situação? A graça de Deus que se manifesta por Jesus na sua morte e ressurreição, que a Bíblia chama de evangelho, ela foi aquilo que Deus concebeu para resolver os problemas dos seus pecados. Então, como é que agora os seus pecados poderão anular aquilo que Deus concebeu para resolver o problema dos seus pecados? Está entendendo? Vou repetir. Como é que Deus... Aliás, como é que o pecado pode anular aquilo que Deus criou para resolver os problemas do seu pecado? Que é a graça. Os seus pecados não podem anular a graça de Deus, porque a graça de Deus foi concebida por esse mesmo Deus para resolver os problemas dos seus pecados, irmão. Cristo perdoou todos os nossos pecados quando ele morreu na cruz. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando todos os seus pecados. Todos. Se você não acredita no todos da Bíblia, no que a Bíblia está afirmando, problema seu, irmão. Problema é seu. Vá resolver o seu problema com Deus, porque a palavra está dizendo todos. Todos os seus pecados. E aí, o escritor de Hebreus,
Primeiro no capítulo 8, verso 12. Ele diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. O escritor de Hebreus cita isso aqui 2 vezes, essa aliança, os termos da nova aliança firmadas entre Deus e seu povo, por conta do que Jesus faria e do que ele fez. Olha uma das consequências do que Jesus fez. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Dos seus pecados. A Bíblia não está dizendo assim, olha, dos seus pecados passados jamais me lembrarei. Porque os pecados que você comete no presente, os do futuro que você vai cometer amanhã, aí é com você e Deus. Não, meu querido, não, não. Para com isso, para de inventar. Para de acrescentar coisas à palavra de Deus. Não suprima, mas também não acrescente nada à palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo, dos seus pecados jamais me lembrarei. Em relação a quem? O escritor da Epístola aos Hebreus está dizendo, aqueles que foram beneficiados pela nova aliança. Estamos vivendo, eu e você, como cristãos regenerados, novas criaturas, filhos de Deus, adotados na família de Deus, estamos vivendo sob a égide da nova aliança. Olha o que o escritor da Epístola de Hebreus diz, em Hebreus 17, acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Isso aqui acontece quando, afinal de contas? Quando você é regenerado. Quando o Espírito Santo produz em você o novo nascimento. É quando você se transforma em nova criatura diante de Deus. Está entendendo? Você é nova criatura. Todos os seus pecados foram perdoados. Os do passado, os que você porventura comete no presente e os que você ainda cometerá. Todos foram pagos por Cristo lá na cruz. Todos eles. Todos. Mas como é que fica a minha vida, irmão, se eu ainda peco? Boa pergunta. Leamos Romanos capítulo 7. Presta atenção nisso, irmão. Esse texto é chocante, mas ao mesmo tempo maravilhoso. E eu quero ler esse texto de Romanos 7 na nova versão transformadora, nessa Bíblia aqui. Nova versão transformadora, na NVT, tá? Eu quero ler Romanos 7, do versículo 16 até o 25, para você entender como isso aqui é maravilhoso e ao mesmo tempo chocante. Acerca de nós, acerca de você, acerca do pecado. Olha só, Romanos 7, 16 a 25. Paulo diz assim, mas eu sei que o que faço é errado. Isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Presta atenção nisso. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Isso é um pretexto para pecar? Não. Não. Não é um pretexto para pecar. Isso aqui é palavra de Deus. Presta atenção nisso. Respeito. Respeito pela palavra de Deus. Eu continuo lendo a partir de agora do verso 18. Verso 18. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, ou seja, em minha carne, não há nada de bom. Em outras traduções, não há bem nenhum. Não habita bem nenhum. Nenhum bem. Não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. 19. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado. Ele está falando enquanto homem de Deus. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Verso 20. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Como é que é?
Será que Paulo estaria dando uma desculpinha para sair por aí pecando? Não. Senão ele seria contraditório. Ele está dizendo que quando ele faz o que ele não queria enquanto filho de Deus, não era ele que fazia, mas o pecado que habitava onde? Nele, no seu corpo, nos seus membros, na sua carne, na sua natureza humana. Olha só como isso é importante. Verso 21. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. O mal está presente em mim. O mal habita em mim, ele reside em mim. 22. Amo a lei de Deus de todo o coração. Ou seja, eu tenho prazer na lei de Deus. Porque é através da lei dele que ele expressa a sua vontade para todos nós. Eu amo a vontade de Deus. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo. Contudo, verso 23, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Veja, escravo do pecado que permanece dentro de mim, ou seja, do seu corpo, dos seus membros, da sua natureza carnal, sua natureza humana. Pecado habita nele, reside nele. Não há nada de bom na sua carne, na sua natureza humana, no seu corpo, nos seus membros. Nada de bom. Nada. Nada é nada. Zero bem. Zero bem. 24. Como sou miserável. Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Ele está traçando uma distinção entre a mente, o homem interior, o homem de Deus, do corpo, esse corpo de pecado, esses membros, essa natureza carnal. Ele está fazendo essa distinção. Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Por causa de minha natureza humana, eu sou escravo do pecado. Quem está falando isso é um homem convertido, é um homem regenerado, é o grande apóstolo Paulo que está falando isso. E quando ele fala isso acerca de si mesmo, ele não está querendo referir ou fazer uma inferência acerca só e especificamente dele mesmo. Pelo contrário, ele está fazendo uma radiografia de todo ser humano regenerado na face da terra. Há um conflito, há uma guerra dentro de todo ser humano regenerado. Como Paulo, ele mesmo vai dizer em Gálatas capítulo 5. Espírito e carne se digladiando ali, ó. Guerra, conflito. Mas ele faz uma distinção entre ele como homem de Deus, da mente, homem interior, e o seu corpo carnal, pecaminoso, natureza humana. Ele não peca enquanto filho de Deus mais, mas o seu corpo sim peca. Quando ele fazia algo errado, Paulo, não era ele, Paulo, filho de Deus, que pecava, mas o pecado que habitava nele. É isso que ele está dizendo aqui. O que isso quer dizer, irmão? Preste atenção. Prepare-se para uma afirmação chocante, no entanto, é bíblica. Eu, enquanto filho de Deus, diante desse mesmo Deus, não posso ser responsabilizado pelos pecados que o meu corpo comete. Vixe. Vou repetir. Eu, enquanto filho de Deus, diante desse mesmo Deus, não posso ser responsabilizado pelos pecados que o meu corpo comete. Eu, enquanto filho de Deus, não peco mais. Mas quem peca? O meu corpo peca. Os meus membros pecam. A minha natureza carnal peca. A minha natureza humana peca. É ela responsável pelo pecado que eu, enquanto ser humano, cometo. Mas eu, enquanto filho de Deus, não peco mais e não posso ser responsabilizado pelos pecados que o meu corpo comete. Diante de Deus. Porque diante dos homens você será, sim, responsabilizado pelos seus pecados. Os pecados que o seu corpo comete. Então presta atenção nisso.
Presta atenção no que eu estou falando. Diante de Deus, você não pode ser responsabilizado mais pelos pecados que o seu corpo comete. Mas diante dos homens, você pode ser responsabilizado sim, porque os homens não reconhecem essa distinção entre carne e espírito. Eles não sabem nada disso. Então, cuidado. Outra coisa, o fato de Paulo dizer que quando ele pecava, não era ele, enquanto filho de Deus, que pecava, mas o seu corpo, a sua carne, a sua natureza carnal, a sua natureza humana, os seus membros que pecavam. Isso nos libera para sairmos por aí fazendo tudo que o nosso corpo quer? Senão, Paulo não exortaria tanto como ele exortou os crentes a lutarem, a guerrearem contra o pecado. E mais, aqui em Romanos capítulo 12, verso 1 e também verso 2, você observa Paulo dizendo o seguinte. Eu quero ler esses textos, Romanos 12, 1 e 2, na Nova Almeida atualizada, ok? Romanos 12, 1 e 2, na Nova Almeida atualizada. Paulo diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o seu corpo, irmão, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o seu corpo que tem que ser sacrificado, mas é um sacrifício vivo. Não é, Paulo não está pedindo que você se suicide aqui não, irmão. É um sacrifício vivo. De que mesmo? Da sua mente? Não, do seu corpo. Sua mente já é de Deus. Seu corpo, sua carne, sua natureza carnal, sua natureza humana. É isso que ele pede para que você sacrifique. Verso 2. Este é o culto racional de vocês. Ainda verso 1. E não vivam, verso 2, conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sacrifiquem o vosso corpo, para que vocês lá na frente possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É sacrifício do corpo, não da mente. A mente, ela passou por um processo de transformação, de renovação. Quem foi que operou essa transformação, essa renovação na nossa mente? O Espírito Santo de Deus, que começou tudo nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, produzindo em nós a tristeza de Deus, para que, por consequência, Deus pudesse produzir em nós, através do Espírito Santo, o arrependimento pelos nossos pecados, para a nossa salvação. Então, quando você é objeto da obra do Espírito, te regenerando, te transformando em nova criatura, você nasce de novo, você é adotado como filho ou filha de Deus. Você é justificado, você é glorificado. Acabou. Você, enquanto filho ou filha de Deus, não peca mais. Mas quem peca? Seu corpo. Seu corpo peca. Você, enquanto filho de Deus, diante de Deus, pode ser responsabilizado pelos pecados do seu corpo? Não. Não pode. Porque, enquanto filho de Deus, todos os seus pecados já foram pagos. É por isso que quando Jesus voltar, leiam comigo, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 53 e 54. O apóstolo Paulo diz, porque é necessário que este corpo corruptível, corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade
que o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. 55. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Viram? Enquanto o nosso corpo mortal, corruptível, não for transformado por Jesus em sua volta, em corpo imortal e incorruptível, esse corpo velho de pecado aqui, onde não habita bem nenhum, continuará pecando. Portanto, você, como filho de Deus, não pode ser responsabilizado pelos seus pecados. Mas isso diante de Deus, irmão. Porque Cristo, quando morre na cruz, ele paga todos os seus pecados. Todos. Todos. Preste bem atenção nisso, irmão. Por isso eu lhes afirmo, com base na palavra de Deus, que Ellen White nunca entendeu o Evangelho. Nunca. E por isso ela faz tal afirmação acerca dos que creram em Jesus. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, o seu nome será omitido do livro da vida. Meu Deus, quando alguém crê verdadeiramente em Jesus Cristo, ele é perdoado completamente. Perdoado. Completamente. Perdoado. Quando ele crê em Jesus. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, meu querido irmão, o que a Bíblia diz em contradição com Ellen White. Ellen White está contraditando a palavra de Deus. Nenhum verdadeiro crente poderá ser omitido do livro da vida, porque todos os seus pecados foram perdoados. Do início ao fim da sua vida, todos foram perdoados. Agora eu quero fazer uma indagação para você no final desse vídeo. Leia comigo. Apocalipse 13. Abre aí. Apocalipse capítulo 13. Verso 8. Nesse capítulo 13, nos primeiros 10 versículos do capítulo 13 de Apocalipse, é descrita a besta que subirá do mar. O que ela fará? O que ela fará? A besta que subirá do mar. Tá? Olha só o que o Apocalipse nos diz no verso 8. E ela, a referência à besta, será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Eu te pergunto, irmão ou irmã adventista que esteja assistindo esse vídeo agora. Segundo o Apocalipse 13, 8, quem é que vai adorar a besta? Quem vai adorar a besta? Todos os habitantes da terra. Aqueles cujos nomes nunca foram inscritos no livro da vida. Nunca. Nunca estiveram lá para que depois pudessem ser apagados. Nunca. É o que a Bíblia está falando, meu irmão. Não sou eu. Não é nenhum calvinista falando isso aqui. É a palavra de Deus, é o está escrito que está falando para você. Não sou eu, é a Bíblia. A Bíblia está dizendo que os adoradores da besta nunca tiveram seus nomes inscritos ali no livro da vida. Nunca. Como é que você pode querer contraditar a Bíblia com Ellen White, que diz que... Ela diz a respeito dos que creram em Jesus, hein? Ela diz a respeito dos que creram em Jesus. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro para os quais não houve arrependimento nem perdão, o seu nome será omitido do livro da Bíblia.
da vida. Isso nunca acontecerá. Nunca acontecerá. Porque os pecados que nós, seres regenerados, cometemos, não somos nós, filhos de Deus, que cometemos, mas o nosso corpo. Porque enquanto filhos e filhas de Deus, nossos pecados todos foram perdoados. Você tem que decidir. Você tem que decidir. Então, eu pergunto, se Ellen White diz que haverá crentes que terão seus nomes omitidos do livro da vida, ela diz isso aqui na página 483 do Grande Conflito. Eu quero saber de você que está me assistindo agora. Responda para mim. Segundo Ellen White, de que lado ficarão esses crentes que tiveram seus nomes omitidos, apagados, riscados, subtraídos, suprimidos do livro da vida? De que lado eles ficarão? Do lado de Deus ou do lado da besta? Do lado de Deus você já viu que não dá para ficar. Porque foi o próprio Cristo, segundo Ellen White, que riscou seus nomes do livro da vida. Então do lado de Deus não dá para ficar. E do lado da besta? E do lado da besta? Seus nomes foram riscados, segundo Ellen White, do livro da vida. Eles ficarão do lado da besta? Eles vão adorar a besta? Eles vão adorar a besta segundo Apocalipse 13:8? Também não. Porque Apocalipse 13:8 diz que só adorará a besta aqueles cujos nomes nunca estiveram escritos no livro da vida. Portanto, eles nunca estiveram lá para que depois pudessem ser apagados. Mas Ellen White fala de um grupo de crentes, uma vez crentes, que tiveram seus nomes apagados do livro da vida. Tá entendendo a contradição aqui? Você prefere crer na Bíblia ou você prefere crer em Ellen White? Se você crê em Ellen White, responda então. De que lado ficarão esses que terão seus nomes omitidos do livro da Bíblia? De que lado? Em que lugar Deus vai conservar eles? Do lado de Jesus não dá. Do lado da besta também não dá, porque Apocalipse está deixando claro. Só vai adorar a besta aqueles que nunca tiveram seus nomes inscritos lá. Esses, sobre quem Ellen White fala, tiveram seus nomes inscritos, mas foram apagados, segundo ela. De que lado esses ficarão, meu irmão? Eu estou rindo, mas isso não é engraçado. Isso é sério. Esse é um assunto sério. Isso aqui vai dar muito pano para manga. Isso aqui que eu acabei de gravar para vocês vai dar muito pano para manga, eu sei. Especialmente quando eu digo o seguinte, diante de Deus, você que verdadeiramente crê em Jesus como seu Salvador, não pode mais ser responsabilizado pelos pecados do seu corpo. Não pode. É por isso que existe um intercessor lá no santuário celestial. Ele já pagou o preço por todos os pecados que você cometeu. E agora, existem duas naturezas em você. Uma regenerada, a outra não. A regenerada não quer pecar, não sente desejo de pecar, ela sente prazer na lei de Deus. Romanos 7. Agora, a natureza não regenerada só quer pecar, porque nela não habita bem nenhum. Zero bem. Zero bem. Ou seja, a natureza carnal é toda do mal. Ela quer pecar. O seu corpo só quer pecar. Por isso é que deve haver um conflito, uma guerra entre a sua mente e o seu corpo, entre o espírito e a carne. Isso se efetiva aqui dentro. Aqui dentro. Tá entendendo? Tá entendendo isso, meu irmão? Quando você entender isso de verdade, a sua vida muda, sua vida cristã muda. Estou afirmando para você, como pregador da palavra que eu sou. Estou afirmando para você, estou lendo a palavra para você. Eu estou lendo a palavra de Deus para você, mostrando as contradições da teologia adventista e de Ellen White. Você prefere ficar com quem? Com quem você prefere ficar? Que Deus abençoe você. Que o Espírito Santo possa ungir a sua mente para que você entenda isso aqui que eu estou mostrando para você. E pense o seguinte: se Deus
tocou no seu coração para você assistir este vídeo aqui, é porque ele tem um propósito com relação a você. Pense nisso. Deus não age por acaso. Na vida de um crente, não há acasos. Aí alguém pode perguntar, como é que você pode provar isso? Simples. Leia Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Inclusive assistir um vídeo no YouTube? Sim. Pense nisso. Se você está assistindo esse vídeo até agora, até esse ponto, pense nisso. Deus está mostrando uma verdade que você nunca havia entendido antes. Que você está tendo oportunidade de conhecer agora. Não é oportunidade de salvação, não, porque você já está salvo. Você creu em Jesus. Agora, você precisa conhecer o que é evangelho para a sua vida ser uma vida produtiva. Ser uma vida melhor. Ser uma vida cristã vitoriosa diante de Deus, diante dos homens. Pense nisso, meu irmão. Que Jesus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu rogo essa bênção sobre você. Amém.